Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal A Escrita do Universo. Esse vídeo tem por finalidade ajudar você a resolver o primeiro simulado envolvendo a geometria espacial, a matemática, para o concurso da Petrobras 2024. Esse simulado vai ficar na descrição do vídeo, você pode acessar e fazer quando você puder essa lista de exercícios. Então, vamos lá? Bom, então aqui nós temos o início da aula 026, envolvendo o primeiro simulado de matemática para a Petrobras. Nesse exercício nós temos um tanque de combustível que tem a forma cilíndrica, então você tem que desenhar o cilindro e a altura de 12 metros, essa é a distância do topo até a base. Esse tanque tem um diâmetro, a tampa ela tem formato circular e a base também. O diâmetro, a gente pode chamar o diâmetro de D ou o diâmetro de φ. Ele tem 5 metros, portanto o raio é a metade do diâmetro, é 2,5 metros. Tudo bem até aí? O tanque é cilíndrico, eu já desenhei o cilindro, a altura dele é a distância do topo até a base, tem 12 metros, e o raio 2,5 metros, que é a metade do diâmetro. E ele está ocupado com gasolina até a altura de 10 metros. Então ele está preenchido aqui com gasolina numa altura menor. Quanto a essa altura, vamos chamar de um novo H, H' de 10 metros. 10 metros. Muito bem. E ele pede o volume de combustível, então não vai envolver este número 12. Vai envolver esta altura de 10 metros, que é a altura de combustível. Como que a gente faz para calcular o volume de combustível no tanque? É o volume deste cilindro de combustível, que a gente pode chamar de V, que ele é igual ao quê? Área da base vezes a altura. Muito bem, a altura é 10 metros, conforme a gente sabe. E a área da base é um cilindro. Portanto, a área da base ela é πr². Tudo bem? Então, o volume é a área da base vezes a altura. Volume de qualquer cilindro. Então, qual a altura que a gente vai usar? A altura de 10 metros ou a de 12? Se ele quer saber o volume de combustível, você tem que pegar a altura do combustível, que é 10 metros. Então, acredito que está claro, né? Então, o volume é a área da base, que é πr², vezes a altura de combustível. Nós vamos usar nesse exercício o π igual a 3,1. Portanto, o volume vai ficar o quê? 3,1 vezes o raio ao quadrado, que é 2,5 ao quadrado. 2,5 ao quadrado é 2,5 vezes 2,5, vezes a altura H', que é 10 metros. O tanto de combustível que eu tenho tem uma altura de 10 metros. Se eu fizer esta conta, eu vou chegar nesse resultado, 193.750. Portanto, o volume ele é dado por o resultado desta conta, 193.750. Eu acredito que com estes dados aqui, você vai poder fazer o exercício do primeiro simulado, ok? Bom, agora eu vou fazer um outro exercício envolvendo também cilindro. Um tanque no terminal de combustíveis tem forma cilíndrica e altura de 12 metros. Se esse tanque tem um diâmetro de 5 metros e está preenchido com gasolina ocupando uma altura de 10 metros, podemos afirmar que o volume do espaço vazio, agora ele não quer saber o volume de combustível, mas o volume do espaço vazio. Então o que você tem que fazer? Você tem que desenhar o cilindro e aí você diz que ele tem forma cilíndrica e altura de 12 metros. Então, esta altura H, ela é 12 metros, que é do topo até a base. Tranquilo até aí? E ele está ocupado com gasolina até uma altura de 10 metros. Então, de novo, nós temos um novo H, que a gente chama de H', 10 metros. E aí, tem um espaço vazio aqui de quanto? Se do 10 para chegar no 12, você tem um novo H, vamos chamar de H duas linhas, de 2 metros, totalizando os 12 metros. Então, a faixa de espaço vazio também tem formato cilíndrico. Você vai calcular o volume do espaço vazio. Quanto que é isso? Nós vamos chamar o volume do espaço vazio assim, Vφ. Fica mais fácil em vez de ficar escrevendo vazio. O volume do espaço vazio, portanto, πr², H duas linhas. Ou seja,
eu tenho que calcular usando o H de espaço vazio. Portanto, o volume do espaço vazio, ele é 3,1 vezes o raio ao quadrado. Se o diâmetro é 5, o raio é 2,5 ao quadrado, vezes H duas linhas, que é 2. Tá? Se você fizer esta conta, você vai descobrir que o volume do espaço vazio é 38.750 metros cúbicos. Bom, pessoal, agora você tem no cilindro e uma pirâmide, o volume é calculado como o produto da área da base vezes a altura, figura geométrica espacial. Bom, o cilindro é essa figura aqui, beleza? O volume dele é calculado como a área da base, a base é um círculo, essa é a base, vezes a altura. A altura é a distância que vai do topo até a base. Essa distância a gente chama de altura H. Esta fórmula está certa, o volume é a área da base vezes a altura. Porém, numa pirâmide, seja ela de base triangular ou não, vamos escrever uma pirâmide de base triangular. O volume, ele é dado, o volume da pirâmide, vamos chamar de VP, é a área da base vezes a altura dividido por 3. Portanto, ele está falando que as duas figuras geométricas, cilindro e pirâmide, têm a mesma fórmula para calcular o volume. E na verdade não. Toda figura que forma um bico, por exemplo, o cone também forma um bico, né? Ele é calculado como área da base vezes a altura dividido por 3, porque ele forma um bico. As figuras que não têm bico, como o cilindro e o próprio prisma, caixa de sapato, né? O prisma de base retangular, essas figuras é a área da base vezes a altura, tá? Então é dado por essa fórmula aqui. Portanto, as duas fórmulas não são iguais. Se a figura faz bico, como é o caso da pirâmide, a pirâmide faz bico, então não é a área da base vezes a altura, é a área da base vezes a altura dividido por 3. Portanto, essa expressão está errada. Tranquilo? Agora vamos prosseguir. Se considerarmos o volume do cilindro como V metros e triplicarmos o raio, temos que o volume desse novo cilindro passará a ser 3V. Se você triplica o raio, triplica o volume, vamos ver se isso é uma verdade. Você tem um cilindro que tem raio R. Tá? Vamos chamar o cilindro de raio R. Como que é calculado o volume dele? O volume dele é igual à área da base vezes a altura. Π R ao quadrado vezes a altura H. Tranquilo? Só que ele está aumentando, na verdade, ele está aumentando o raio. Você vai ter um novo cilindro que eu vou chamar de velhinha, com o raio que é triplicado. Então, no lugar de R, eu vou substituir este R do volume da esquerda por um novo R', que é igual ao triplo do raio inicial, tá certo? Então, eu vou escrever assim, que o volume novo, ele é π R' ao quadrado vezes H. Esse novo cilindro, no lugar de R', eu tenho que escrever 3 R's. Só que esse 3 R's vai ficar ao quadrado. Então, vai ficar 9 vezes, né? Então, o que vai acontecer? No lugar de R', eu vou colocar 3R. Olha só o que vai acabar acontecendo, gente. Vai acabar acontecendo o seguinte. Se você tem o novo volume e quer saber qual a relação com o volume inicial é π R ao quadrado H. Beleza? Então, no π eu não mexo, tá? Mas nem o H eu vou mexer. O único que eu vou mexer é esse novo raio. Ele é o triplo do raio anterior, do raio da esquerda. Então, no lugar de R', que é ao quadrado, no lugar de R', eu coloco 3R, porque R' é igual a 3R. E aí, você tem H. Ou seja, o que vai acontecer? O novo volume, ele vai ser π vezes 9, R ao quadrado vezes H. Esse 2 vai para cima do 3, vira 9, e esse 2 vai para cima do R, vira R ao quadrado. Esse 9 eu posso trocar de posição, né? Porque 9π é igual a π vezes 9. Então, o velhinha, ele vai ser 9 vezes π R quadrado H. Mas quem que é π R ao quadrado H? É o novo V. Então, o que acontece? O volume novo
com o raio triplicado produz 9 vezes o volume anterior, porque este cara aqui é exatamente V. πr² é V. Tranquilo? Então, quando você triplica o raio, você faz o volume ficar 9 vezes maior. Porque 3², quando você triplica, fica 3², o raio fica elevado ao quadrado também. Então esse fator de 3 vira 9. Então se você dobra o raio, o novo volume vai ficar 4 vezes maior, porque 2² é 4. Se você faz, por exemplo, o raio ficar 4 vezes maior, né, um tanque que tem um raio de 4, ele passa a ser 4 vezes maior, passa a ser 16, ele vai ficar com o volume, né, 4² dá 16 vezes maior. Então é assim a proporção. Se você triplica, fica o 3 fica ao quadrado, fica 9 vezes maior o volume, tá certo? Vamos ver o que dizia o problema. Ele fala que passará a ficar 3 vezes. Se você triplica, o volume triplica também. Isso está errado. Pessoal, nós temos uma situação em que um corpo está mergulhado no líquido e parado, tá? Ele nem sobe e nem desce. Nessa situação, e que pode acontecer, né? Você tem um isopor ali com uma certa condição, você tem que o empuxo que puxa para cima é igual ao peso que puxa para baixo e ele fica parado ali. Esse corpo tem massa m, tá certo? E ele está num local onde a gravidade G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Esta é a situação do exercício. Quando você tem uma situação dessa, ele fala o seguinte: o empuxo dividido pelo peso. O empuxo é dado pela seguinte expressão: densidade do líquido vezes a gravidade vezes o volume do corpo, tá? E o peso é mg, é massa do corpo vezes a gravidade. Ele fala que se nós dividirmos o empuxo dividido pelo peso, então é E sobre P, né? Se você dividir o empuxo pelo peso, você vai ter o quê? O que é empuxo? Densidade do líquido vezes gravidade vezes volume do corpo, dividido pelo peso. O peso é mg. Se nós fizermos o empuxo dividido pelo peso, o que a gente vai ter? Empuxo dividido pelo peso tem uma simplificação para ser feita, né? Porque g dividido por g dá 1. Todo número dividido por ele mesmo, 10 dividido por 10 dá 1. Então vai ficar a densidade do líquido vezes o volume do corpo dividido pela massa do corpo. E é isso exatamente que ele fala aqui, né? Numa situação estática em que você tem o que puxa para cima é igual ao que puxa para baixo, o empuxo é igual ao peso. Se nós dividirmos essas duas coisas, empuxo dividido pelo peso será dado pelo produto, ou seja, pela multiplicação do volume do corpo vezes a densidade do líquido dividido pela massa do corpo. E é exatamente isso que nós escrevemos, né? Volume do corpo vezes a densidade do líquido dividido pela massa do corpo. Portanto, este exercício ele está certo. Tranquilo? Bom, pessoal, terminamos então o primeiro simulado, uma resolução para ajudar você no primeiro simulado que está na descrição desse vídeo. Então, procura fazer no momento que você tiver com tempo, procura fazer esse primeiro simulado envolvendo geometria espacial. Vejo você no próximo vídeo. Um abraço a todos e até mais.